Sejam todos bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Bom, gente, eu fiquei improvisado aqui porque eu tô em férias e acabei com a cabeça no mundo da luz, esqueci meu microfone, então o som vai ficar daquele jeito, né? Enfim, tá? Vamos acertar aí, gente. Eu tô prometendo aqui faz um tempo, mas promessa é dívida. Vamos acertar aí, tá? Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Hoje, pessoal, improvisado aqui porque eu acabei esquecendo, passou a música aqui, vai ficar mais alto que a minha voz. Esqueci o de lapela aqui, o microfone, mas enfim, fazer aqui com muito boa vontade para vocês. Nessas férias, mini férias que eu tirei agora, do serviço convencional, e vamos lá. Pessoal, hoje falar de um filme que a marca aqui do canal são alguns gêneros, né? Como no caso de Faroeste, que eu vou fazer uma série aí. A questão dos filmes de zumbi ou afins, né, ou derivados também são sempre recorrentes aqui porque são gêneros que eu mais gosto, né, que são interessantes, sempre interessantes. Eu brinco, eu costumo dizer que o filme de zumbi, o ruim é bom, mas esse no caso é bom, é bonzinho, não é nada demais, vai nos clichês ali e eu não vejo problema nenhum de ir, tá? Quando também faz um subterfúgio dos clichês também, não vejo nenhum problema, acho que tanto o clichê como o contrário deles, para mim, são sempre interessantes quando bem utilizados. E nós temos aqui mais uma vez um filme espanhol, né? Já falei aqui inúmeras vezes, porque aqui, pessoal, acabou que, ironicamente, eu não pensei que isso ia acontecer, em vez de falar de mais produções americanas, norte-americanas, a gente aqui já falou de produções chinesas, coreanas, argentinas, enfim, de tudo, japonesas e tal, e espanholas. E no caso da Espanha, sempre muito criativos, muito compenetrados, né, no que fazem, né, levam muito a sério a arte, a sétima arte, e do cinemão, copiando, chupinhando um pouquinho do norte-americano, não tem problema nenhum, com o norte-americano também chupinha ali um monte de coisa chinesa, coreana e tudo mais, japonesa. Bom, pessoal, então hoje, sem mais delongas aqui, o filme Apocalipse Z, O Princípio do Fim. Se tem esse nome, não vai, né, terminar bem, né? Claramente que não. Então, hoje, essa indicação, com algumas ressalvas, mas rapidamente para vocês aqui, Apocalipse Z, O Princípio do Fim. Roda a vinheta. Pessoal, voltando aqui para falar o seguinte, um filme com 97% da aprovação do público no Google. Então, a unanimidade é burra, mas no caso aí não é, né? É um filme bem feitinho, bem honesto, sério. Ele é baseado também num livro homônimo, né? O livro também chama Apocalipse Z, O Princípio do Fim. Uma produção então espanhola, mas toda ali com aquela caracterização universal que a gente fala. Então não tem mais ser o espanhol norte-americano. E bebe da fonte do Jorge Romero. Eu acho super inteligente quando isso acontece. O Jorge Romero não criou os zumbis, mas ele colocou uma cara legal para a cultura pop, né? Para nós que gostamos aí vivemos no mundo nerd, no mundo do entretenimento, o geek e tal, tudo mais. Ele criou pra gente algumas premissas, algumas coisas que são interessantes e são atemporais. Isso são utilizados em filmes bons, inteligentes, que mesmo que se levem muito a sério, às vezes, não se colocam a mais do que ele criou. E sim, algumas adaptações, algumas coisas interessantes, mas sempre com aquele princípio respeitoso, que respeita a nós fãs, que respeita a obra de um gênio e que faz a gente ali se divertir. Bom, já começo dizendo para vocês aqui uma ressalva que o filme para mim ele é longo, para o que ele quer dizer, ele tem 2 horas e pouco, se eu não me engano, não precisa, gente, não precisa. Parece que tem uma hora ali que não chega a ser uma novela, na questão ruim que eu falo, porque às vezes tem novelas boas também, né? Mas é uma coisa que sim, cumprida mais, se fosse ali uma minissérie de 3 capítulos, para você ficar um tempinho ali guardando alguma coisa, também não funcionaria, porque o fim fica meio abertinho, o fim não é só que ele é fraco, porque ele está no contexto, mas não termina naquela coisa assim, nem para te deixar num êxtase, alguma coisa assim, nem para uma puxada, se fosse uma série, né, para uma questão. Então, o livro se propõe a ser uma trilogia, essa produção fez sucesso, com certeza vai acontecer a trilogia e eu vou acompanhar todos os filmes. Então, o segundo com certeza vem nessa esteira. Filme que gasta pouco, né, ganha muito, no final das contas, mesmo não está no circuito de cinema, mas no stream ali mesmo. Vamos lá ao mote. Você percebe pela Espanha, mas é mundial, que tem ali um vírus, alguma coisa ali que se assemelha à raiva, né? E que as pessoas que se contraem essa doença, logo se coloca de cara ali que é através, tá meio preocupado se era do ar, do que é tal, mas logo se entende que tem a ver com ferimentos, com sangue, com mordidas, com algo que tenha contato sanguíneo. E dessa forma a pessoa se transforma nesse animal selvagem assim, que quer morder, devorar outras pessoas. Então não se inventa nada, mas no contexto ali do personagem que vai seguindo, é um viúvo, né, tá viúvo ali há um ano e pouquinho, ele perde lá a namorada noiva num acidente lá, um trágico acidente de carro lá, e ele fica sozinho, tem a irmã dele e tudo mais, na Espanha, né, numa das cidades espanholas.
E quando isso começa a acontecer, essa correria para cima e para baixo, ele se vê ali, com algumas informações privilegiadas que ele tem da irmã, que é casado com um militar, ele se vê ali numa situação de solidão junto às criaturas, vamos chamar assim, e tem que se livrar sozinho, ele e o gato dele, o Lúculo. É Lúculo? Acho que é isso mesmo, Lúculo. Eu fui até procurar para saber, o Lúculo, em algumas questões aqui, quer dizer a pessoa que oferece grandes festas, quer se mostrar, ó, mostradinho. Então o Lúculo é um gato ali que não faz muita fofice, não faz muita burrice também, não, é um gato que está ali no meio do caminho ali, fica um pouco chato essa situação do gato também a uma certa hora, talvez mal aproveitado, mas enfim, o animal quando também é mal aproveitado é esquisito, né? Raramente é mal aproveitado, normalmente é bem aproveitado, mas no filme ali, por ter um gato, achei que ficou mal aproveitado, mais uma ressalvinha aí. Então o filme se prolonga ali 2 horas para contar a história desse sobrevivente, vamos chamar assim, que tem que se reinventar. É um advogado que se vê ali à beira de se salvar, enfim, se manter, ele e o gato, para que ele chegue àquela famosa história dos mil. Eu vou chegar em tal lugar está protegido ou não, eu preciso sair dessa ponta aqui, que é o famoso se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, mas aí no caso ele prefere correr, vai fazer o quê, né? Porque tem que sair daquele lugar ali, que ele vai acabar comida, ele vai acabar morrendo de inanição, de fome. Então esse é o mote da história, uma história de sobrevivência, uma história que tem ali um ataque zumbi, um apocalipse zumbi mesmo. Bom, gente, além da questão do gato, além da questão da demora, do alongamento do filme, além da questão do sobrinho ali que chateia um pouquinho e tal, você tem uma questão que o final, talvez por essa coisa de ter o segundo, terceiro filme, eu acho ruim isso, quando trabalha assim, eu acho que um pouco desrespeita. Não que eles quiseram fazer por desrespeito não, mas o final fica uma coisa estranha, porque é menor. Sabe, acontece isso, uma informação ali e tal, um efeito especial bem duvidoso. Quando o efeito especial, a gente sai daquela coisa mecatrônica, sai daquele efeito prático, quando precisa um pouquinho ali de efeito especial mesmo, aqueles digitalizados, é triste, é drástico, viu, gente? É drástico, é complicado. Bom, pessoal, como eu falei na cabeça do vídeo, esse filme, essa obra é baseado num livro, né, um livro homônimo do Manel Loureiro. Manel Loureiro então escreveu essa trilogia e isso foi para o cinema. No caso, o ator principal, Francisco, ele é o Manel, no caso. Então ele faz o papel do Manel, Manel Loureiro. Então ele é o Manel da história ali pra gente ali, o ator Francisco Ortiz. Então ele é que faz o Manel ali. Bom, vamos fazer um comentário. O Francisco, já viu em outras obras e tal, ele é um cara que é um bom ator, um ótimo ator na verdade, ele não é afetado, você rapidamente, ele é carismático, rapidamente você entende que ele é aquele personagem, que ele é aquele advogado, que ele é um cara viúvo, solitário, do gato dele. Isso é um ponto alto, porque ele é crível a coisa contar com ele, não é aquele nhenhenhé. Então tem uma passagem, eu não vou dar spoiler como sempre, é claro, né, pessoal? Mas assim, ele não é aquele cara que faz aquela coisa assim, ele não é aquele cara que faz aquela coisa apática assim, e nem é superficial. Ele é um cara bom, então ele entrega tudo o que ele precisa. Tem uma passagem ali interessante com uma outra pessoa ali, que você entende que aquilo realmente funciona. É uma parte interessantíssima, inclusive, que dá um ar diferente no filme, quando ela tem essa outra participação, dessa outra atriz, eu acho bastante interessante. Como eu falei, lotado de clichês ali, lotado de lugar comum, o que pra mim é ótimo, eu gosto, inclusive, porque me remete a coisas boas, né? E eu vou falar das coisas boas, né? Não vai me remeter a coisas de filmes do mesmo gênero que eu não gostei. Mas, tipo assim, ali, os filmes que eu gostei, ou as partes dos filmes que eu gostei, ele remete a isso e ele trabalha bem isso. Então, a história, ela vai ali dinâmica, ela tem ali ela tem ali uns flashbacks, mas os flashbacks são pouquinhos e bem utilizados, como eu faço aqui. É ruim quando você tem aquele flashback que é aquela coisa cansativa, né? Porque quer dizer que quer construir uma coisa, ela fazer uma ponte. Nesse caso não, o flashback ele é necessário, ele acontece de uma forma dinâmica e ele empurra a história para frente. Então a história, ele tem um lugar comum, é uma hora um filme de estrada, vamos chamar assim, ao mesmo tempo ele é um filme daqueles de bairro, mostra um bairro como está muito universalizado, como um lugar na Espanha, uma cidade, um vilarejo, um povo na Espanha é parecido com aqui em Mariporã, em Maripa, em Guarulhos, enfim, as capivaras estão em tudo que é lugar, então é capivara para tudo que é lado. Então assim, funciona, é interessante e vai direto ao assunto mesmo. As 2 horas de filme, você sente, dá uma sonolência? Não, pessoal, eu só acho que é um exagero pelo que se quer contar. Tem uns furos ali, tem umas coisas ali que poderiam ser desenvolvidas, mas fica mais o seguinte: aconteceu uma situação com uma pessoa comum que a pessoa comum faz, ou que se imagina que ela pode fazer quando ela tem
mais qualidades, quando ela tem bastante inteligência, quando ela pensa bem, quando ela raciocina bem, como é que ela consegue resistir a todas as dificuldades e até algumas atrocidades, como é que ela consegue se manter firme, se manter nas suas convicções, se manter na sua humanidade, pela forma desumana ou desumanidade que acontece ao redor, como ele consegue manter o seu centro, manter a sua disciplina, o seu caráter, a sua boa conduta, indiferente de quem está olhando ou não. Então é uma mensagem boa que passa de um camarada do bem que tenta se virar sozinho e sobreviver. O filme tem um ponto alto por isso. Então, ressalvinhas feitas, pontos altos, inclusive o próprio ator comentados, uma direção firme, uma direção boa, que sabe onde quer ir, sabe onde quer chegar, tem aquele norte, como eu falo sempre e falei mais uma vez aqui. Então é isso, gente. Dito isso, eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio às vezes do canal, e nessa paisagem bucólica aprazível aqui, vou deixando aquele valeu para vocês. Valeu, pessoal! Lucro. Ei, Lucro.